Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje falaremos de uma batalha importante para Portugal. Batalha de Aljubarrota. Uma batalha importante para a história de Portugal que nos mostra que nem sempre um exército numeroso tem vantagem. A Batalha de Aljubarrota foi uma batalha importante para a história de Portugal que nos mostra que nem sempre um exército numeroso tem vantagem. O exército de Napoleão Bonaparte foi muito maior que o de Fernando VII, mas este último venceu a batalha, mostrando que um exército pequeno, organizado e com uma estratégia bem elaborada pode vencer um exército maior. A Batalha de Aljubarrota decorreu no final da tarde de 14 de agosto de 1385 entre tropas portuguesas com aliados ingleses, comandadas por Dom João I de Portugal e o seu condestável Dom Nuno Álvares Pereira, e o exército castelhano e seus aliados liderados por João I de Castela. A batalha deu-se no campo de São Jorge, na localidade de S. Jorge, pertencente à freguesia de Calvária de Cima, concelho de Porto de Mós, nas imediações da vila de Aljubarrota, entre o referido concelho e Alcobaça. A Batalha de Aljubarrota foi uma das raras grandes batalhas campais da Idade Média entre dois exércitos régios e um dos acontecimentos mais decisivos da história de Portugal. Inovou a tática militar, permitindo que homens de armas apeados fossem capazes de vencer uma poderosa cavalaria. No campo diplomático, permitiu a aliança entre Portugal e a Inglaterra, que perdura até hoje. No aspecto político, resolveu a disputa que dividia o Reino de Portugal do Reino de Leão e Castela, abrindo caminho sob a dinastia de Avís para uma das épocas mais marcantes da história de Portugal, a Era dos Descobrimentos. No fim do século XIV, a Europa encontrava-se a braços com uma época de crise e revolução. A Guerra dos 100 Anos devastava a França, epidemias de peste negra levavam vidas em todo o continente, a instabilidade política dominava e Portugal não era exceção. Em 1383, el-rei Dom Fernando morreu sem um filho varão que herdasse a coroa. A sua única filha legítima era a infanta Dona Beatriz, casada com o rei João I de Castela. A burguesia mostrava-se insatisfeita com a regência da rainha Dona Leonor Teles e do seu favorito, o Conde Andeiro e com a ordem da sucessão, uma vez que isso significaria a anexação de Portugal por Castela. As pessoas alvoroçaram-se em Lisboa, o Conde Andeiro foi morto e o povo pediu ao mestre de Avís, Dom João, filho natural de Dom Pedro I de Portugal, que ficasse por regedor e defensor do reino. O período de interregno que se seguiu ficou conhecido como crise de 1383 a 1385. Finalmente, a 6 de abril de 1385, Dom João, mestre da Ordem de Avís, é aclamado rei pelas cortes reunidas em Coimbra, mas o rei de Castela não desistiu do direito à coroa de Portugal, que entendia de vir-lhe do casamento. Perante a revolta da população portuguesa em vários pontos e cidades do Reino de Portugal, o rei de Castela decide em 1384 entrar em Portugal. Entre fevereiro e outubro desse ano, monta um cerco a Lisboa, por terra e por mar. Uma frota portuguesa vinda do Porto enfrenta, a 18 de julho de 1384, a entrada de Lisboa, a frota castelhana, na Batalha do Tejo. Os portugueses perdem 3 naus e sofrem vários prisioneiros e mortos. No entanto, a frota portuguesa consegue romper a frota castelhana, que era muito superior, e descarregar no porto de Lisboa os alimentos que trazia. Esta ajuda alimentar veio-se a revelar muito importante para a população que defendia Lisboa. Quando as notícias da invasão chegaram, é reunido o Conselho Militar em Abrantes para decidir o que fazer. Muitos consideravam que o exército invasor era muito forte e sugeriram uma marcha de diversão até Sevilha para atrair o exército invasor, até chegarem os reforços ingleses. O condestável opõe-se e defende dar batalha para travar o passo ao inimigo, pois Lisboa estava com fraca resistência. O rei parecia ser da mesma opinião, mas não decidiu de imediato. Parte então Dom Nuno com a sua hoste para tomar. O rei enviou mensagem a pedir-lhe para regressar a Abrantes, mas Dom Nuno recusa e continua a marcha para tomar, onde esperaria o rei. Reúnem-se então e deslocam-se para Porto de Mós. A vanguarda é comandada pelo condestável e a retaguarda pelo rei.
Com os aliados ingleses, cerca de 600 vindos no dia da Páscoa, sendo sua maioria veteranos da Guerra dos 100 Anos, o exército português interceptou os invasores perto de Leiria. Dada a lentidão com que os castelhanos avançavam, Nuno Álvares teve tempo para escolher o terreno favorável para a batalha. A opção recaiu sobre uma pequena colina de topo plano rodeada por ribeiros, perto de Aljubarrota. Contudo, o exército português não se apresentou ao castelhano nesse sítio. Inicialmente formou as suas linhas noutra vertente da colina, tendo depois, já em presença das hostes castelhanas, mudado para o sítio predefinido. Isto provocou bastante confusão nas tropas de Castela. Assim, pelas 10 horas da manhã do dia 14 de agosto, o exército tomou a sua posição na vertente norte desta colina, de frente para a estrada por onde os castelhanos eram esperados. A disposição portuguesa era a seguinte: infantaria no centro da linha, uma vanguarda de besteiros com 200 archeiros ingleses, 2 alas nos flancos, com mais besteiros, cavalaria e infantaria. Na retaguarda, aguardavam os reforços e a cavalaria comandados por Dom João I de Portugal em pessoa. Desta posição altamente defensiva, os portugueses observaram a chegada do exército castelhano protegidos pela vertente da colina. A carreagem era comandado por Diogo Lopes Pacheco. Na posição inicial, a ala esquerda é a ala dos namorados, por ser formada por jovens. A outra ala é chamada de Madressilva. Os portugueses estavam posicionados na direção sul-norte e os castelhanos de início, norte-sul. A vanguarda do exército de Castela chegou ao teatro da batalha pela hora do almoço, sob o sol escaldante de agosto. Ao ver a posição defensiva ocupada por aquilo que considerava os rebeldes, o rei de Castela tomou a esperada decisão de evitar o combate nestes termos. Lentamente, devido aos 30.000 soldados que constituíam o seu efetivo, o exército castelhano começou a contornar a colina pela estrada nascente. A vertente sul da colina tinha um desnível mais suave e era por aí que, como Dom Nuno Álvares previra, pretendiam atacar. No próximo vídeo veremos a Batalha de Aljubarrota em detalhes. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações. Vídeos novos todos os sábados às 15 horas.